Olá, meus amigos. Uma boa noite a todos. Hoje, 28, de abril de 2020, estamos começando aí mais uma reunião de estudo, de reflexão, de maneira muito singela, em torno de alguns ensinamentos que Jesus nos passou há mais de 2000 anos, e espero que todos possam aproveitar da melhor maneira possível esse estudo, trazendo para o seu campo íntimo, Pois no final das contas o que importa é isso, e que a gente consiga, através dessas reflexões, internalizando aos pouquinhos, a mensagem do Cristo, de tal forma que quando precisarmos agir segundo os seus preceitos, a gente tenha instrumentalidade de conhecimento, de informações capazes de nos ajudar a tomar decisões em momentos difíceis, a saber fazer as escolhas certas, Afinal de contas, a vida é feita de escolhas. Estamos, nesse atual momento, cada um de nós, colhendo o que plantamos, ou seja, o que escolhemos em outras oportunidades. E estudar Espiritismo, para mim, é algo precioso, porque me faz ter alguns instrumentos a mais que podem ou não, a depender do meu livre-arbítrio, fazer, escolher e tomar atitudes mais centradas, mais pautadas nos ensinamentos de Jesus, de tal forma que eu possa colher coisas melhores lá na frente, Por falar em colher, o versículo que nós estamos estudando, que é a Dona Rosi, eu já agradeço muito o carinho da Rosi, toda semana ela me manda aqui cedo o áudio do texto, eu fico muito grato por isso. Esse versículo que a Rosi leu, que é um versículo que nós estudamos na semana passada já, com um texto chamado Espinheiros. Essa semana estaremos estudando o mesmo versículo, porém vinculado a um outro texto chamado Seara Espírita. E nesse versículo, que está lá em Lucas 6:44, é um versículo muito interessante, porque Jesus deixa claro que a preocupação dele nunca foi, nunca será com a forma, e que nós devemos pensar da mesma maneira. Muitas vezes nós nos preocupamos demais com a forma e esquecemos da essência dos ensinamentos de Jesus, Quando ele coloca que você não consegue colher uva das sarças, é um recado claro para a gente. O que importa no final das contas são os frutos que nós vamos ter. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com a aparência, com as formas, Isso no campo do Evangelho, nós perdemos muito tempo com isso, em outras encarnações talvez, em outras correntes religiosas, discutindo e usando paramentos e vestimentas, e discutindo ritos que não nos levavam a lugar nenhum. É exatamente contra isso que Jesus veio lutar. É impressionante a capacidade que nós tivemos de deturpar a mensagem de Jesus. Jesus veio justamente lutar contra esse excesso de valorização das formas, e busca pela essência dos seus ensinamentos. E nós invertemos isso tudo, Basta olhar para algumas co-irmãs nossas aí algumas religiões co-irmãs, como o catolicismo, como o protestantismo, que são recheados de formas, E que elas têm o seu significado, têm o seu valor, mas depois de 2000 anos, são 2 milênios, meus irmãos, passados da mensagem de Jesus, nós ainda estamos muitas vezes vinculados à forma. E isso a gente tem que estar sempre refletindo, para que a gente não incorra o mesmo obstáculo no movimento espírita, Muitas vezes a gente percebe algumas condutas no movimento espírita em que as pessoas estão muito mais preocupadas com porque a reunião tem que ser assim, que a reunião tem que ser assado, e muitas vezes você desfaz determinado trabalho, que é muito difícil conseguir pessoas com boa vontade para que o trabalho se enquadre dentro da forma que você acha melhor, ou até mesmo que a FEB acha melhor.
É evidente que temos que tomar todos os cuidados devidos para que dentro da casa espírita exista espiritismo, né? E não alguma outra corrente filosófica que pode ser muito louvável. Casa espírita é local de espiritismo, de se estudar obras básicas, de não perder nunca o contato com Allan Kardec. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado também, para não exagerar no rigor de cobranças, né, sobre as formas, porque senão nós só mudamos de rótulo. Nós estaremos fazendo a mesma coisa que fizemos outrora em outras denominações religiosas. Então Jesus, nesse versículo, a meu ver, ele está deixando isso muito claro. O que importa não é a beleza da parreira de uva, o que importa não é a beleza da figueira. Aliás, uma outra oportunidade, ele chega a amaldiçoar uma determinada figueira porque ela não produz frutos, né? Então a reflexão que fica é: quais são os frutos que nós temos colhidos, né? Agora, é evidente que pelas imperfeições que ainda temos, nós muitas vezes não conseguimos ver os frutos da forma que nós gostaríamos, né? Mas cabe ressaltar, conforme comentamos na semana passada, que Jesus faz uma analogia muito interessante da sua mensagem com a agricultura, né? Que era o que aquele povo simples da época conhecia, em que, vamos pegar, por exemplo, a nossa região, a região de cafeicultura, né? E todos nós sabemos que para você colher o fruto do café, você demanda tempo, né? Aproximadamente aí 3 anos. Então você tem que comprar, você tem que fazer limpar o terreno, né? Fazer as covas, tem que ter a dimensão certinha da cova, tem que corrigir a acidez do solo, tem que adubar, assim, tem que plantar, tem que adubar, tem que torcer para chover, para que as mudas possam vingar, tem que ficar atrás de formiga para que não corte as mudas, a gente tem que replantar aquelas mudas que porventura vierem a morrer, né? E cuidar, ter paciência e cuidar. E isso é um exemplo muito bacana para a gente de como funciona também na nossa vida, deve funcionar na nossa vida. Muitas vezes você inicia um trabalho e você já quer ver frutos daquele trabalho a curto prazo, né? Quantos trabalhos louváveis se iniciaram com muita boa vontade, mas por falta de perseverança, aqueles trabalhos acabaram morrendo e ficando pelo caminho, né? Então, reflitamos sobre isso. Eu comentei assim que inclusive nós vamos fazer 2 anos de estudo na próxima semana. É um trabalho que está apenas começando, mas fico feliz de estar completando 2 anos, porque uma das grandes preocupações que eu tinha por me conhecer um pouquinho e por saber que eu tenho dificuldade no campo da perseverança no trabalho, era que a gente conseguisse manter esse estudo de pé. E graças a Deus, graças ao apoio principalmente de vocês, né, a gente está conseguindo aí continuar estudando juntos, né? Mas quantos trabalhos a gente vê morrer pelo caminho, porque as pessoas já esperam colher frutos rápidos, né? E não é assim. E isso vale para o nosso campo íntimo, principalmente, né? No campo da reforma íntima, você não vai conseguir deixar de ter uma atitude, por exemplo, egoísta, que você vem cultivando ela há milênios, da noite para o dia. É todo um processo inicial de identificação, né, que é a proposta do autoconhecimento. E sempre está dizendo isso: se você não conhecer a sua imperfeição, você não é capaz de modificá-la. Mas depois que conhecer, não está resolvido o problema, você apenas passou a se olhar no espelho. É preciso iniciar o processo de mudança. Só que esse processo de mudança vai demandar muito tempo, conforme a analogia que fizemos aí da colheita do café, né? Então nós não podemos ficar de braços cruzados, olhando para as nossas imperfeições e achando que tudo é assim mesmo e que é muito difícil mudar. Difícil mudar
para todo mundo, né? Mas, enfim, é necessário estudar Espiritismo, partir para esse processo de mudança íntima, né? Então, esse versículo, ele me chama muita atenção em função disso, né? É um versículo que deixa muito claro para todos nós que é preciso nos preocuparmos com os frutos, mas antes de colher um fruto, é preciso todo um trabalho até chegar no momento de colher aquele fruto, né? Então, lembremos disso aí. Que frutos estamos? Deixa algumas reflexões aqui, né? Que frutos já conseguimos colher hoje? Tenho certeza que cada um de nós já consegue identificar algum fruto que consegue colher. Se olhar o início dessa encarnação, ou pelo menos da fase que você tem alguma consciência, né? Na infância, na adolescência, não sei. Eu tenho a memória horrível, na infância eu tenho poucas lembranças. Mas eu pensei que eu consigo colher alguns frutos hoje que eu não conseguia colher há 10, 15 anos atrás. E isso é muito importante, meus irmãos, que a gente consiga perceber que nós estamos melhorando um pouquinho. É lógico que a gente não tem que se ficar vangloriando dos nossos êxitos, mas é importante identificar os nossos êxitos, sim. Muitas vezes a gente fica muito focado apenas nas nossas dificuldades, nos nossos defeitos, e não consegue identificar naquilo que nós já caminhamos um pouquinho. Então, que frutos eu já consigo colher hoje? Que frutos eu quero colher para daqui a pouco? Num plantio, nessa relação plantio e colheita mais rápida. E que frutos eu pretendo colher para daqui a muito tempo, né? Assistindo ao filme do Divaldo Pereira Franco, esse final de semana, até comentei no grupo, que eu confesso que não consegui conter as lágrimas. Tem algumas pessoas aí no grupo bem mais fortes do que eu. Eu sou um chorão mesmo, inveterado. Mas na verdade aquelas cenas do Divaldo me envolveram de tal forma que você conseguir perceber a capacidade que um ser humano tem de colher frutos tão grandiosos. Ao mesmo tempo que eu me via tão distante dele, né? Uma diferença absurda, mas isso não me trouxe nenhuma amargura não, porque me mostra aonde eu posso chegar um dia. Isso é muito bacana, né? É nessa relação que eu falei, de que frutos eu pretendo colher um dia. Pretendo conseguir um dia ter a capacidade de amar, como o Divaldo Franco, por exemplo, né? Então reflitamos sobre isso. Frutos que nós já colhemos e que frutos queremos colher a curto, médio e longo prazo. Até daqui a pouquinho no próximo vídeo.